Se nós olharmos aí em 2023 para 2022, a loja de Venâncio foi a loja que mais cresceu em faturamento, né? Comparando ela mesmo versus o ano anterior. Em 2023 ali foram quase 3 vezes mais do que a média da rede do Quero Café. E agora tá fechando quase um ano que tu tá em Santa Cruz. A gente tá nesse momento gravando podcast aqui no mês de abril. Quando a gente olha janeiro e fevereiro, a loja cresceu mais de 50% versus o ano anterior. Quando a gente olha março e abril, a gente tá falando de mais de 80%. Cara, o que tu acredita que são as coisas mais importantes que tu botou em prática na loja de Venâncio e de Santa Cruz para fazer elas crescerem tanto em vendas, em resultado? Sinceramente, cara, fica meio sem resposta, assim, sabe, Matheus? Porque não é uma coisa ou outra, assim, né, em específico. Só, cara, desde que eu entrei, assim, eu sempre tentei me colocar como cliente. Os nossos olhos, nossas mãos vão estar presentes em alguns momentos da loja, em alguns pontos da loja. E a gente vê o que precisa ser feito. Eu acho que a maioria vê. Mas a gente, enfim, às vezes procrastina, ou não faz, ou acha que não é importante, ou acha que ele não vai surtir efeito. E surte muito efeito. Que nem tu bota nos vídeos, às vezes ali, né, tu foi no banheiro e tinha um pedacinho de papel no chão. Se tu, dono da loja, passar por cima disso e tu não juntar, tu tá fora do game. Tu tá desconectado com o teu negócio. Logo que eu assumi a loja de Venâncio e a de Santa Cruz, eu fiz questão de estar à frente do negócio atendendo mesa por mesa. Se eu pudesse atender todas as mesas, eu iria atender todas as mesas. Ah, Cláudio, mas tu não precisa treinar outras pessoas pra fazer isso? Sim, preciso. Mas o único jeito de eu treinar elas é elas verem eu fazendo e me acompanhando. Vendo a minha entrega, vendo o meu corre, vendo que eu tô preocupado, vendo que eu tô atento a tudo que tá acontecendo na loja. Que eu tirei um pedido aqui, mas eu sei que tem outra mesa lá que não foi atendida. Ou um pedido da mesa que chegou antes, o que aconteceu? Sabe? Aquela questão assim de viver o negócio mesmo, assim, são pequenas coisas, sabe? Mas eu acho que essas pequenas coisas mudam o game e nos tornam diferentes. E isso, eu vejo que vocês têm muito isso aí, entendeu? Da gente ser não só um lugar de comer e beber, mas um lugar de se sentir bem, de estar aconchegante. Na verdade, eu não inventei nada. Eu tentei vender para o cliente exatamente aquilo que a gente estava anunciando. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aí a mais um episódio do Essência Q, podcast de negócios do Quero Café, momento que a gente para conversar um pouco, trazer histórias, trazer franqueados, trazer pessoas de dentro da franqueadora para contar um pouco mais o que acontece por trás do Quero Café, né? Além daquela experiência dentro de loja, o que já aconteceu ao longo desses anos, quais são os nossos desafios, quais histórias a gente tem por trás, quais são os seres humanos que estão por trás do Quero Café. E esse podcast tá sendo legal, tá dando uma repercussão legal pro time interno aí do Quero Café, pessoas de fora também, trazendo, compartilhando que é bom de ouvir as dores e saber que, pô, na minha loja de roupa ou no meu outro negócio, às vezes eu acho que tá tudo errado e escutar outras pessoas falando sobre os desafios. A gente acha que todo mundo tem um pouco a síndrome do vira-lata, que é muito bom, inclusive, eu acho um sentimento importante para manter a humildade e a vontade de estar sempre aprendendo, mas às vezes a gente acha que o nosso negócio é todo desorganizado e que aquela outra empresa que tu olha de fora, lá tudo funciona, tudo é muito organizado, né? E quando a gente para ouvir o que acontece por trás, a gente entende que não é bem assim e que todos passam por desafios. Antes de tudo também, né, o meu nome é Matheus, eu sou apresentador aí, tô à frente desse projeto podcast do Quero Café. A gente já passou aí de 12 episódios lançados e sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu tenho a honra aí de ter um franqueado do Quero Café que vai contar em detalhes a sua história, mas já está há alguns anos aí junto com a gente. Hoje está à frente de 2 lojas, começou à frente de uma loja e expandiu aí, assumiu mais uma operação, então a gente vai falar um pouco mais em detalhes. E, bom, antes de entrar no assunto aí, só queria aproveitar e fazer uma propaganda aí, a gente tá agora, a partir desse momento, recebendo nas lojas do Quero Café uma nova linha de cafés especiais que estão sendo torrados na unidade de Gramado, que recém foi inaugurada. Então, é uma loja que tem um torrador de café dentro da loja, uma experiência diferente do usual que a gente entrega nas lojas do Quero Café. E esse café chega em todas as lojas agora para, de alguma forma, todas as lojas terem alguma conexão com essa loja de Gramado, que é a realização de um sonho de toda essa rede. Beleza? Então,
podem ir atrás, podem conversar com a loja mais próxima aí para conseguir esse café especial aí, provar e, se possível, mandar um feedback pra gente, é sempre importante. Tá bem feliz com esse projeto aí de Gramado. Então, eu tenho hoje aqui o Eduardo Croce, Dudu, enfim, como quiser chamar. Tá à frente da loja de Venâncio Aires já há alguns anos e há quase um ano aí também à frente da loja de Santa Cruz do Sul. E seja muito bem-vindo e pode te apresentar aí, Dudu. Edu. Obrigado, Matheus, pelo convite e parabenizar também a franqueadora por esse projeto. Isso corrobora com tudo que a gente vive no café e dessa valorização que vocês dão para os franqueados. É um momento que tu está abdicando de algum compromisso teu para vir conversar com a gente aqui e mostrar nossa história. Então, muito bacana esse movimento que vocês fizeram. Parabéns pelo projeto. É uma honra para cada um que vem aqui falar, com certeza. O pessoal fica nervoso, né? Eu tô nervoso agora. Mas é muito bom, né? Depois ter esse material gravado pra gente mostrar para o pessoal da loja, para nossos filhos, parentes. Todo mundo gosta, né? De saber mais a fundo da história. Bom, eu tô com 33 anos também, né? A mesma idade, 91. E no início da minha vida eu fiquei mais na carreira. Trabalhei primeiro com meu pai, assim, de vendedor, assim, de frutas e verduras, né, no comércio. Meus avós tinham bar, assim, né, então meio que me criei no boteco, assim, sou cria do boteco. Lá em Venâncio, tudo Lá em em Venâncio, uhum. E daí eu fui pro exército, que eu queria servir, fiquei 5 anos no exército, daí me formei na faculdade, fiz concurso público, acabei entrando nos bombeiros, sempre gostei dessa parte de atividade física, assim, né, me identificava, mas, enfim, fui mais pela estabilidade, faculdade assim. O quê? Matemática. Nunca te falei, né? Falou. Agora que tu falou matemática, eu me lembrei. Sou formado em matemática, mas nunca exerci também atividade, só fiz os estágios ali. E depois eu fui para os bombeiros, daí fiquei 8 anos nos bombeiros e nesse meio tempo eu Nos acabei... bombeiros era concurso. Concurso público, isso aí. Com quantos anos tu começou? Nos bombeiros? Com 25. E lá no exército, que tu deu sequência, ficou em 5 anos, o normal é servir também foi concurso ou como que foi essa sequência? Lá era... Não, era temporário, né? Mas daí eu entrei como soldado, daí logo dei a oportunidade de fazer o curso de cabo, depois o curso de sargento. E daí lá na época todo mundo queria fazer concurso, né? Porque quem tá no meio público só fala nisso, né? Enfim, fazer outro concurso para ganhar mais, aquela coisa. Estabilidade, então tu respira aquilo ali. Hoje eu respiro o outro lado da moeda, mas eu respirava aquela parte do setor público, todo mundo fazendo concurso. E daí eu pensei, eu tenho que garantir o meu também, né? Tem que fazer um concurso para, senão... Eu me lembro até hoje, porque o primeiro concurso eu passei, daí rodei no psicotécnico e tive que fazer outro. Daí o outro eu tava no limite da idade. E eu me lembro certinho, assim, que eu pensava, cara, se eu não passar nesse concurso, o que eu vou fazer da minha vida? Tipo, eu não sei fazer nada, eu não sou bom em nada, enfim, eu tenho que passar nesse concurso. Se eu não passar, e daí passei, daí eu tinha que passar no psicotécnico de novo, né? Daí me lembro que eu estudei muito, assim, e passei, daí deu tudo certo, né? Mas eu quis muito aquilo, muito, muito. Tanto é que quando eu fui sair dos bombeiros, aí meu pai até falou pra mim, te lembra como que tu quis isso, cara? Parece que era a tua vida. E agora tu simplesmente cai fora. Eu falei, pois é, pai, agora eu quero outra coisa. Assim como eu tava convicto aquela hora, agora eu também tô convicto que eu quero outra coisa, né? Tu queria tanto a estabilidade que um concurso dá, né? E, preciso passar porque a minha vida vai se resolver com essa estabilidade. E aí tu ficou 8 anos? 8 anos. 8 anos. Pra tomar essa decisão de sair. Tá, mas um ponto só para pegar o gancho, né, desse momento da gente parar e tá fazendo. Mas, na verdade, né, se a gente parar e pensar, não é nada diferente do que a gente faz no dia a dia, né? Ontem eu fui falar um pouco sobre a história do Quero e uma pessoa à frente de uma empresa bem grande, de uma indústria, ela perguntou, assim, o que eu acreditava ser o segredo, né, do Quero. Eu falei, olha, é pessoas e ter muita vontade de conversar com as pessoas, né? De não ser uma relação contratual, seja de uma franqueadora com franqueado, seja de um líder, de um dono de loja com o seu colaborador, né? Tá na nossa essência, na nossa cultura, conversar, treinar com as pessoas, fazer isso que a gente está fazendo aqui, né? Isso vai muito além de qualquer formalidade de um contrato, né? Então, é gostoso, a gente gosta disso. E eu acho que gravar e registrar isso não é assim para ficar mostrando para todo mundo, mas na verdade é para as pessoas
conhecerem o ser humano que tem por trás. Porque às vezes eu posso olhar lá para a loja de Venâncio, de Santa Cruz, ou conhecer o Eduardo Croce, que é o franqueado lá da loja, mas eu não sei bem a tua essência, eu não conheço o que tem por trás. Então, falar aqui, a gente cavocar um pouco esses assuntos, eu tenho certeza que só essa introdução que tu deu, assim, tem um monte de gente que conhece, pessoas da franqueadora, por exemplo, conhecem o Croce, operador da loja, mas não sabem desse pequeno recorte da história, né? E voltando agora para a história, então tu ficou como bombeiro durante esse tempo, durante 8 anos. E onde surge o Quero Café ou onde surge a vontade de empreender? Que acho que ela até começou antes do Quero Café, né? Conta um pouco pra gente essa trajetória aí. Bom, Venâncio é do lado de Lajeado aqui, né? E quando vocês inauguraram em Lajeado aqui, Venâncio ficou sabendo também, né? Era comentado assim, eu quero café, eu quero café. E um dia minha esposa, a Marina, me convidou, vamos lá conhecer, eu quero café e tal. E eu me lembro que na época eu já treinava, assim, sabe? Já fazia esporte e tal, já era, assim, uma vibe mais saudável, assim, e tal. E daí, de noite, assim, eu não gostava de comer muito lanche, assim, né? Tipo assim, porque no outro dia eu ia treinar e tal, então não combinava meter uma pizza, um xizão, né? E daí a gente veio aqui... comer comida. Comer comida, exato. E daí a gente pisou em Lajeado aqui, a gente veio num dia... cara, quando eu cheguei, eu me lembro até hoje, muito nítido, assim. Quando eu comecei a folhear o cardápio, falei, cara, não tem como. Possível, essa cozinha ela tem que ter 100 metros quadrados, porque não tem como ter todos esses produtos aqui disponíveis. Ou, sei lá, deve estar tudo meio congelado, né? Vamos descongelar num micro lá e vão mandar pra gente. Eu na minha cabeça, pensando, né? Eu sempre fui de analisar muitas coisas, assim, eu não tinha empreendido mas eu sempre fui de analisar, olhar as coisas, tentar imaginar como que elas acontecem, né? E daí a gente pediu a comida, eu me lembro até hoje que eu pedi um prato com salmão, veio de salmão, legumes, molho e o arroz, né? Cara, e aquilo veio assim, tava muito bonito, sabe? Tava muito bem feito, assim, aqueles legumes. Parece simples, mas, cara, tu não come um legume salteado na manteiga em casa, assim. Eu não comia isso, sabe? Nem buffet, assim. E tudo muito bem feito, tudo muito bom, sabe? E a Marina pegou um baguete, me lembro até hoje. E, tipo, deu muito boa a experiência, assim. Eu não sabia explicar, mas tava muito bom tudo. E o que me espantei, eu falei, cara, que legal. Eu vim aqui, eu queria comer um negócio mais saudável e tal, uma janta. A Marina já queria um baguete, daí acho que a gente pegou mais um doce e tal. E me lembro até hoje, fiquei impressionado com o cardápio. E daí eu falei, nossa, que negócio, né, Marina? Daí eu comecei a conversar com ela, né, em todos os lugares que a Isso gente vai. antes de Tio Quero em Venâncio. Antes. Então a gente tá falando lá de 2018, 17, 18, enfim. Por aí. Início Por aí. de 2019. Exato. E daí, quando foi e abriu em Venâncio, eu não lembro se a gente já tinha se conhecido ou não naquela época. Não, acho que a gente não... a gente se conheceu e depois abriu em Venâncio. Pode ser, porque o primeiro pedal que a gente se conheceu, que foi lá com o Isma Matos, né? Exatamente. Isso foi, eu tava treinando pro ciclo ali, então foi em 2019. E a loja de Venâncio inaugurou no final de 2019. Exato. Porque daí a gente se conheceu aquele dia lá no pedal, nem sabia, né, quem tu era, enfim, e também foi bem rápido, né, tu foi pedalar, eu me lembro até hoje que tu falou, não, tem que estar em Porto Alegre 14 horas, uma coisa assim. Eu tava indo pra trabalhar na loja de um Wings. E tu tinha que estar, tipo assim, deixou bem claro, sabe, esse horário tem que estar de volta, meio tucanado, assim, e eu até pensei, esse cara aí deve ter algum negócio, né, porque ele tá com pressa, vai ter que ir a Porto Alegre ainda depois de um treino pesado, tudo que eu queria era me jogar tomar um banho, comer um negócio, né, eu me lembro que tu foi reto para Porto Alegre. E daí, enfim, depois a gente começou a conversar, eu te segui, daí eu vi que tu era do café, daí eu não me lembro mais como é que foi, né? Mas eu me lembro que no treino, cara, eu fiquei impressionado porque tinha uma road, eu acho, uma bike, e nós com bike de triatlon, uma branquinha, eu acho. Não me lembro. Era? Tá, então tá certo. E daí, cara, eu e o Isma de TT, né? Que é uma bike, pra quem não sabe, ela é mais fácil de andar, ela rende mais, né? Tu não faz tanto esforço quanto a road. E eu tinha um treino intervalado, eu acho que era pesado, assim, até. E, cara, eu me lembro que tu grudou na roda, assim, e tu não saía, cara. Tu não saía da roda. E eu olhava assim, eu via, esse cara tá fazendo força, cara. E, tipo, talvez, como é que eu vou dizer? Até linkando com aqui, né? Tu não tava preparado pra andar na minha roda naquela época. Mas, cara, tinha uma vontade e tal, e aquilo ficou gravado. Eu falei, esse cara aí morde o beiço e vai. E daí eu quero dizer que eu também não tava preparado, talvez, pra entrar no café. Entendeu? Mas eu também te segui. Eu acho que foi mais ou menos assim, sabe? Só pra deixar mais ou menos contextualizada a história, assim, acho que eu te admirei desde aquele momento, assim, e tal, e depois comecei a te acompanhar, te seguir.
Tu também, gente, trocou umas conversas, Cara, eu acho, né? Eu tô te ouvindo falar, assim, é muito louco isso, porque foi agora a tua perspectiva. A minha, eu voltei pra casa aquele dia, eu falei, bah, meu, que esse cara foda, que esse bike foda, cara. Falei palavrão valendo aqui, mas é sem corte. E eu voltei com a outra, falei, bah, eu vou chegar e vou ser que nesses caras e tal, eu vou treinar, eu vou conseguir fazer uma prova, porque eu tava treinando pra fazer a primeira prova, um 70.3, né? Então, assim, toda aquela ansiedade, o cara não Claro. conhece, é tudo novo. Com aquela bike que eu fiz a primeira prova, Nossa, inclusive, mãe. com a roadzinha. Mas, muito legal. E olha que tu nem sabia, né? Mas eu tava indo trabalhar no Quero Café, naquele dia, depois disso. Então, como as coisas foram se conectando, né? E essa nossa relação começou no esporte e tem uma coisa que pra mim, né? Tu é um baita exemplo de esporte e não quer dizer que a gente só pode fazer negócio com quem faz esporte. Não é isso. Mas se tem alguém que, cara, já fez uma maratona, já fez um triatlo de distância um pouco maior, cara, já fez alguma outra modalidade que exigiu bastante disciplina e foco, cara, a pessoa já tem uma característica muito boa, que no fim é muito disso que a gente tem que fazer no dia a dia do empreendedorismo, né? Então, não quer dizer que ser disciplinado no esporte vai garantir um bom desempenho no empreendedorismo ou no trabalho. Mas, cara, é mais uma habilidade lá que para mim muitas vezes vai pesar mais do que uma faculdade, mais do que um diploma, né? Porque é uma pessoa que tem um compromisso consigo mesmo, né? Então, enfim, muito bom, assim, como a conexão do esporte nos colocou na história do Quero, né? Exato. E aí, beleza, a gente começou a se seguir, eu não me lembro onde é que foi daí o ponto que a gente conversou mesmo sobre negócio. É que daí abriu em Venâncio depois. E daí logo quando abriu em Venâncio, daí eu já te conhecia, e daí eu fiquei pra mim e falei, acho que eu perdi a oportunidade. Me lembro até hoje, entendeu? Perdi, abriu aqui na minha cidade, não tinha, sabe? Perdi a oportunidade. Eu me lembro disso mais ou menos nítido, né? Mas também, ao mesmo tempo, como eu conheço a cidade de Venâncio, como a gente já viu abrir várias coisas, não dá certo. E daí, quando eu fiquei sabendo que na época tinha 17 funcionários, eu acho, numa época lá, falei, cara, mas também eu acho que, né, na verdade, acho que eu não perdi tanta coisa, porque eu acho que não é assim fazer acontecer esse negócio aqui em Venâncio, né, e tal, sabendo os desafios. E eu sempre passava na frente correndo, todo dia, né, a cidade é pequena, e sempre olhei. Acho que não teve uma vez na vida que eu passei naquela rua e eu não olhei pra dentro do que era, sempre olhei. E eu chegava a contar, tem 2 pessoas, tem 3 pessoas, meio-dia, tem só 4 mesmo. Mesmo antes de ter o café, assim, sabe? Sempre, não sei porquê, cara, acho que é... Analisando o negócio. Não sei, aquilo vem, né? E daí eu fui inventar de ter uma loja de bicicleta. Porque eu gostava muito de bicicleta, tava vivendo aquilo, e na minha cabeça, só gostar da bicicleta que já resolvia, mas que... Enfim, que ia dar tudo certo, daí entrei pra loja, a gente fez reforma, a gente mudou de ponto, foi uma sociedade também. E, enfim, né, cara, daí eu caí no mundo real, no mundo de verdade. Eu sempre falo, cara, eu acho que enquanto que tu vive na escola, na faculdade, tu tá num mundo que não é real. O mundo real é o mundo do trabalho. Esse é o mundo real. Não precisa ser empreendedor, mas eu quero dizer, o teu primeiro emprego ou o teu primeiro negócio, aquilo ali te dá um contato com a vida de verdade. Com a vida assim, ó, que, cara, é aquele frio na barriga, é aquele tu contigo mesmo e não tem muito pra onde fugir. Tu começa a entrar em contato com situações que tu nunca tinha entrado, com um grau de seriedade maior. Então, eu costumo dizer, cara, que hoje as empresas, assim, ó, eu acredito que, querendo ou não, são o esteio, é a base da sociedade, é a empresa hoje, cara. Falando sério. E do que a gente exerce hoje dentro do café, daí tu começa a ver o papel de importância que tem o trabalho, entendeu? Porque, cara, querendo ou não, tá meio desregulado, assim, essa questão familiar e de escola também, né? Meio que... Não sei, é diferente do que era há um tempo atrás, eu acho, assim, cada vez tá mais desconexo com a realidade. E o mundo do trabalho parece que ele crava a base, assim, sabe quando tu pula numa água gelada, assim, te dá aquele susto? Eu acho que é isso. E no funcionalismo público não é esse mundo real também. Eu vivi em 2 lugares, e são 2 lugares sérios, não tô falando mal, nada a ver. Mas é diferente. Quem trabalhou no setor público sabe que é muito diferente. É um mundo de diferença, assim, né? Aquela pressão, aquele compromisso, aquela entrega, seja tu colaborador ou seja tu dono da empresa, enfim, né? Dono mais ainda. Mas, e daí quando eu fui abrir o negócio ali da loja, eu vi que o buraco era mais embaixo, sabe? Daí tu começa a ver números, tu começa a se preocupar, eu vi assim e eu...
comecei a olhar e falei, cara, mas não tem muito pra onde fugir aqui, sabe? Eu acho que eu dei um passo errado. Eu acho que a minha expectativa estava muito alta, eu também não estava preparado para isso, não, né? E eu acho que não faz muito sentido eu seguir nisso aqui, né? Então, acho que foi eu até conversei contigo aí sobre isso, sobre a loja e tal. Sim, ali antes a gente conversava sobre a loja de bike, antes de falar sobre o que era. Tu era meu consultor. Eu até nem sei como é que tu me atendia, cara. Tu cheio de coisa pra fazer, expandindo uma rede. Meu Deus, com muito trabalho, eu me lembro certo que eu ligava pra ti e dizia, Matheus, posso trocar uma ideia contigo? Cara, tu tirava algum tempo, não sei da onde, tu me ligava, eu te ligava, e eu me lembro que uma vez a gente passou umas 2 horas conversando, cara, por telefone, de umas ideias malucas que eu tinha de fazer. Sim. E eu me lembro muito disso, cara, assim, fica muito... Pra ti talvez não, mas pra mim, assim, cravado, os dias que a gente conversou, o que eu conversei, eu falei, cara, esse cara é diferente, meu. Esse cara tá me ouvindo, meu, tipo, imagina... Porque daí eu tinha noção daí já nesse momento da complexidade do negócio que vocês estavam, né? De como a franquia estava expandindo, então... Cara, surreal. Teve um dia que tu foi lá fazer um treino, tu e o Vini também, né? Vocês até foram na loja lá e tal, a gente fez um treino bacana. A tua pequena tinha recém-nascido. Exatamente, né? Exatamente. E daí entrou também o Cassiano na história, que eu fui vender uma bicicleta para ele, te lembra? Uhum. E daí ele foi lá um dia... E começou a conversar comigo. E daí, cara, ele me vendeu muito sonho. O Cassiano é um cara, ele vai escutar esse podcast, ele me vendeu muito sonho, assim. Porque daí eu comecei a atender ele, fazer assim, daí ele falou assim, cara, tu tem muita vibe dos guri também, meu, de atender, assim, né, muito comercial e tal. Daí eu comecei a falar do Quero com ele também, né? Falei, pois é, aqui no Quero tem e tal. E comecei a conversar com ele. E eu me lembro certinho um dia, ele disse pra mim assim, cara, tu tem um perfil até de um cara muito franqueado. Te imagino já com umas 3, 4 franquias. Eu falei, capaz, meu, não viaja, né? E daí foi indo, cara. Não sei como é que foi. E teve um dia que eu te disse, eu acho. Falei, cara, eu quero fazer parte da história do café. Se um dia tiver alguma oportunidade, alguma coisa aí por perto, enfim, quero te deixar claro que eu tenho intenção de entrar, né? De entrar pro negócio. Acho que foi mais ou menos isso. Perfeito. E aí, para quem tá ouvindo aí, galera, ok, o Dudu morava em Venâncio, já tinha uma operação do Quero lá, e por algum motivo aí, depois a gente inaugurou aquela loja no final de 2019, logo depois veio o Covid, né? A loja enfrentou isso em março de 20 ali, então foi um desafio que afetou bastante a loja. Os franqueados na época eram de Teutônia, Westfália, e a gente começou a entender que talvez não fazia mais sentido, não estavam mais se identificando 100% com aquilo, esse desafio também de estar longe da família, né? E começamos a buscar uma alternativa. E aí foi que, né, dessa conversa, de tempo se conhecendo, mas o cara tem uma visão empreendedora, o cara tem vontade de empreender, o cara já levantou a mão e manifestou que tem interesse em alguma coisa, o cara é de Venâncio, e aí que a gente conversa contigo para, quem sabe, assumir para entrar na loja de Venâncio. E aí isso foi em 21? 21, né? Final de 21, talvez, isso? Foi mais ou menos. Fazer 4 anos agora. Isso aí. Em julho. E aí entra com todo, acho que fica sempre isso que o Cassiano identificou em ti, e daí vem talvez essa questão do próprio esporte, para conseguir um bom desempenho no esporte de longa distância, né? No endurance, cara, não tem outro caminho a não ser treinar muito, ter muita disciplina, não tem atalho, né? A gente fala assim, correr 5 km, 10 km, 21 km são grandes conquistas. Cara, sair do nada para isso é uma grande coisa. Chegar a fazer uma meia maratona, sei lá, na média, alguém que não corre vai levar aí 1 ano, 2 anos para chegar e fazer bem isso, ou até mais, né? Quando a gente fala em maratona, quando a gente fala em Iron... caramba, né, cara? São provas, né? Deve passar um filme que hoje tu não faz mais, assim, né? E não faz mais essa distância. Sim. Mas é muita dedicação. Lembra em 22, quando tu, de fato, estava entrando de cabeça na operação, era o teu ciclo, aquele que tu fez uma prova excepcional, né? E a gente sentava para almoçar e eu ficava apavorado com a quantidade de horas que tu treinava. Se não me falha a memória, dava umas 25 horas por semana, assim. Era uma loucura, né? Quando tu me falava, assim... Era muito mais do que o volume que eu me dedicava, né? Que eu conseguia me dedicar. Mas, cara, quando eu olho para alguém assim, que tem vontade de canalizar essa energia toda para tocar no negócio, é quase inevitável que não vai dar certo. Eu acredito que isso é uma característica muito importante. E quando a gente fala de uma loja
talvez até para trazer para quem está aqui ouvindo, lá no início do Quero Café, quando eu e o Felipe decidimos ir para a franquia, o que a gente sempre pensou? Cara, a gente está sentado aqui, tu vai se tornar um franqueado nosso, isso aqui é um casamento, a gente vai viver casado pro resto da vida. Né? Era esse nosso sonho, assim, né? E ele é o nosso sonho ainda, na verdade, que a gente consiga construir relações sustentáveis e que aquele franqueado que está chegando hoje, um dia tenha 2, 3, 4, 5 lojas, vá desenvolvendo pessoas, vá dando espaço para as pessoas, e esse é o nosso sonho grande hoje, né? Mas ao longo do tempo a gente foi vendo que, cara, no meio disso, por mais que a gente vá fazer uma seleção de franqueados e não uma venda de franquia, vão haver pessoas que daqui a pouco não vão se identificar tão bem com o negócio, que por uma questão de vida pessoal vai acontecer alguma coisa e eventualmente pode ser necessário uma transição, né? O Eduardo Croce botou a loja tal e daqui 2 anos não faz mais sentido, eu, Matheus, sou o novo franqueado e entro para aquela operação. Foi o que a gente fez, esse movimento que a gente fez em Venâncio, né? Que era uma loja do Samuel, né? Que tocava, e tu acabou entrando lá. E a gente sempre fala que para uma loja do zero do Quero Café, precisa ter muita, muita, muita energia. Tem que botar, tem que cair na real, na vida real, como tu viu, né? Que não foi no Quero, foi lá na tua loja de bicicleta, que não é desmerecendo a faculdade, o colégio, o concurso público, o que for, né? A questão é que quando a gente cai para trabalhar e ter o seu negócio, aquele monte de ideia que a gente tinha, a gente vê, opa, isso é só uma ideia, executar ela não é nada fácil, né? Muita coisa sai da nossa mão, e, enfim, a gente vai se dando conta que quando a gente estava na cadeira analisando algum negócio de uma outra pessoa, cara, a gente não tinha toda a informação. A gente está ali olhando o cenário ideal. Não, talvez tudo que está pensando na tua cabeça, se tudo for dando certo. Só que no meio as coisas não vão dando tão certo como tu imaginava, isso, aquilo. Tu aprende as coisas que... Tu aprende o ser humano. Tu aprende que tu vai ter que lidar com 5, 6, 10, 20 pessoas e que essas pessoas não são um processo redondo, elas têm emoções, elas têm dias que elas estão melhor, outros dias elas não estão tão bem, que a gente tem que cuidar delas e os desafios que a gente pode falar logo um pouco mais. Mas tudo isso é importante para empreender. Só que quando a gente pega uma loja em retomada, uma loja em repasse, mais ainda a gente tem que ter essa característica de muita força de vontade e disciplina. Porque a gente entra num negócio e a gente não tem a oportunidade de formar a cultura do zero daquele negócio. A gente está entrando num negócio que tem uma cultura. E essa cultura, ela tá nos cantinhos, ela tá, como eu falo, nos rejuntes da parede, ela tá no ar. E ninguém consegue chegar e virar essa chave e mudar isso. É o tempo... São semanas, meses, semestres para mudar aquilo. E aí precisa ter muita energia. Por quê? Tem que ter energia para quê? Quando a gente pega uma loja de repasse, muitas vezes aquela loja não está com o movimento que a gente gostaria que tivesse, né? Ou depois a gente vai falar de números. Hoje, na média dia, passa a mesma quantidade de pessoas na loja de Venâncio que passava há 4, 5 anos atrás? Não, passa muito mais. Passa o dobro de pessoas lá dentro. E qual é uma coisa super importante para passar mais pessoas dentro de uma loja do Quero Café? É uma energia boa, é uma vibe boa, é um sorriso no rosto, é o pedido chegando o mais rápido possível e chegando bom. Como lá no início da história aconteceu quando tu chegou no Quero Café de Lajeado. Tu foi surpreendido com um produto bom, com atendimento bom e com lugar, que é o que a gente se propõe a entregar, que nem sempre a gente consegue, mas que a gente se esforça para, na grande maioria das vezes, conseguir entregar. E beleza, só que aí tu assume a loja hoje, daí tu vai pra loja, daí tu vai todo empolgado, e hoje tu tá empolgado, só que não tem cliente, e daí tu tenta falar, pessoal, tem que sorrir pra quem, cara? Não tem ninguém aqui dentro. Aí aquela energia começa, inclusive, a te baixar, só que tu não pode baixar, tu tem que continuar dando a batida e acreditando, nós vamos virar o jogo, não sei quando, mas nós vamos virar o jogo, e eu vou fazer isso, e eu vou fazer coffee, e eu vou tentar fazer a coisa virar, né? Então, se a gente olha hoje, tu é a pessoa que conseguiu ser mais feliz ou mais eficiente na retomada de uma loja. Graças a Deus a gente não tem muitos repasses na rede, a gente tem pouquíssimas situações dentro da história aí, mas sem dúvidas tu escreveu um capítulo importante do Quero Café com alguém com uma habilidade, com uma energia... única
para virar o jogo de uma loja. E isso aconteceu em Venâncio. E depois dessa jornada a gente entra também em Santa Cruz, fazendo um cenário muito parecido, né? Então, se isso tem relação só com o esporte, eu não sei, mas na tua fala dá para ver que o bichinho do empreendedorismo, ele tava lá em ti. Talvez ele ficou dormindo durante um tempo, talvez ele foi lá no início, na tua vida, crescendo dentro do boteco do teu avô, da tua avó, depois ajudando o teu pai a entregar verdura. Pô, se teu pai era um empreendedor que entregava verdura, é aquela, vendeu verdura, tem dinheiro para pagar as contas, tem dinheiro para em casa. Não vendeu verdura, não é uma certeza, o salário não tá lá. Então, tu certamente teve comentários na mesa, no almoço, na janta do teu pai, da tua avó, do teu avô, que foram te fazendo entender um pouquinho desse mundo de empreendedorismo, né? E aí depois tu buscou uma segurança, que às vezes pode ser inclusive um direcionamento, não sei se foi teu caso, de quem... Foi. Quem às vezes é um pequeno empreendedor, vai lá e fala, filho, eu não quero que tu passe por isso. Exatamente. E aí tu vai, entra pra isso e tu vê, daí tu, do jeito que é inquieto, tá lá, cara, mas eu preciso fazer mais. Talvez por isso que durante esse teu tempo de quartel e de bombeiros, tu foi também ser triatleta. Pra queimar essa tua energia, pra queimar essa vontade de fazer algo a mais, né? Cara, tu definiu, pode escrever minha biografia. Mas é exatamente isso, cara. Tipo assim, quando eu tava meu primeiro emprego foi levar schnapps. Quem não sabe, schnapps é... Cachaça pro pessoal que ia no boteco do meu avô e da minha avó de motoca. Eu de motoquinha já deixava. Me lembro nítido disso aí, entendeu? Então, eu fui criado num comércio. O bar, hoje nós somos café, restaurante e bar, exato, né? Então, essa questão, assim, de lidar com o público, isso eu sempre tive desde novo, né? Depois que eu fui entrar no serviço público, eu me lembro que eu ia vender sanduíche natural, minha Dina tem um restaurante, eu trabalhava de garçom no restaurante dela, foi meu primeiro emprego, assim, de garçom, e depois, meio-dia, ela fazia um sanduíche natural, e eu botava dentro de uma isoporzinha, imagina, 14, 15 anos, todo envergonhado, com isopor, e ia de porta em porta, na Unimed, nos médicos, nos secretários, vender sanduíche natural. Me lembro que eu ganhava 25 centavos por cada sanduíche natural que eu vendia. Então, mas são coisas que vai te deixando boas memórias, assim, e sempre quando tinha uma oportunidade, cara, um vizinho recebia uma carga de brita, eu já encostava... Quer que eu carregue pra ti? Eu te faço tanto. Sabe? Não, é sério. Já botava assim, preço. Não, assim, cara, te juro. Daí, por exemplo, meu pai, né? O caminhão tava ali, final de semana, tinha umas roças de melancia, cara, pra lá do Mariante, onde a gente morava. E eu me lembro, pai, tu empresta o caminhão, o Cajó vai dirigir pra mim, a gente vai lá pegar uma roça de melancia que o pessoal abandonou já. A gente vai encher o caminhão de melancia e nós vamos vender de porta em porta. Mas como? Não, nós vamos ir. E, cara, eu me lembro certinho, essa história eu vou contar, tá? Porque é legal, né? Claro. Tá? E daí a gente encheu o caminhão de melancia. E daí era eu e o Cajó. O Cajó faleceu já. E daí a gente passava na rua e ele buzinava. Quer melancia, vizinha? Não, hoje não. Quer melancia? Não, não. Falei, Cajó, deu, chega. Entra na casa. Entra na casa interior, né? Estaciona, desliga o caminhão. E daí eu, cara, tinha o quê? Uns 15, 16, assim, muito novo, me lembro. E eu já desci e já ia conversando, sabe? Boa tarde, pessoal, tudo bem? Sei do quê? Fiz a primeira venda. Daí a segunda venda. Claro, às vezes não dá, mas a taxa aumentou muito, né, de conversão. E daí eu comecei a perceber, falei, cara, é o contato com as pessoas, entendeu? Não adianta o produto. Não adianta a gente gritar, até porque o produto era um produto barato, porque a gente ganhava melancia. Ganhava, né, porque a roça tinha sido abandonada, então não eram as melhores melancias. Mas a gente fazia 5 melancias por R$10. Era R$2 cada melancia. E eu jogava limpo, falava, pessoal, melancia, assim, ainda mais barato, são 5 melancias por R$10. Era pouca coisa, né? E a gente vendeu todo o caminhão. Eu me lembro que passou um dia, cara, e na época, assim, deu R$500 para cada um. Era muito dinheiro. R$500, cara, na época era quase um salário mínimo, eu acho. Alguma coisa assim. E daí tu recebe uma picadinha, assim, do empreendedorismo. Né? E daí também, na época, como eu morava no Mariante, era interior, eu vinha pra cidade, tinha uma fábrica que confeccionava calças de... Tipo aquelas rola-moça que tinha na época, não sei se te lembra. De suplex, assim, de mulher e tal. E um dia eu passei na frente, fui olhar alguma coisa que tinha lá pra me comprar, olhei, tinha aquelas calças. Falei, quanto é que é essas calças aí e tal? Assim. E o Mariante era longe, 30 quilômetros, na fábrica, 30 quilômetros. Eu posso pegar umas aqui pra vender, assim, como é que funciona? Pode levar aqui umas 10. Cara, eu lembro que eu levei pra escola. Deixaram de acomodar, tu não precisou pagar. Não, eu levei pra escola, eu vendendo uma roupa pra mulher. Nada a ver, não entendia nada. Mas eu levei pra escola, abri pras gurias e falei, tu guria, tem isso aqui. Porque era interior, né? Não tinha tanto acesso assim, né? Então, são histórias, assim, que vai te deixando uma marca
que tu tem algo assim dentro de ti que, cara, precisa aflorar, né? E como tu disse, no serviço público ali, quando eu entrei, no exército, cara, eu morava em Venâncio. Era em Santa Cruz, dá 30 quilômetros. Eu chegava, eu pegava de manhã, bicicleta, 4 horas da manhã, ia pro quartel, chegava lá, tomava um banho, fazia atividade física do quartel, que era das 8 às 10, passava o dia no quartel, assim, quando liberava, eu ia pra academia, saía da academia, ia pra faculdade, e às vezes depois da faculdade, de noite, quando liberava, ainda fazia uma piscina. Era loucura, assim, cara. Minha energia, assim... Hoje eu tenho saudade da energia que eu já tive, assim. Então, sempre fui muito inquieto, assim, de ocupar o tempo, sabe? De fazer algo com o tempo, assim. Eu nunca consegui ficar meio estático. E daí, quando eu fui para os bombeiros e comecei no triatlon, o triatlon supria, porque tu sabe, né, meu? Termina um treino, cara, e eu ia pra morrer, né? Sim. O treinador falava, ó, meu, pace Tira tanto. o pé. Tira o pé, eu tirava o relógio. Sempre era abaixo do pace do treinador. Não, ele falava, eu tirava o relógio, pra ele não ver que eu tinha feito. Hoje, quando eu vejo vocês me dando dica e falando as coisas, calma, segura, cara, eu me lembro direitinho do meu treinador de triatlon, o Bruno, na época, dizendo, calma, cara, não é assim, tu não vai virar o jogo no dia, são sequências. E daí eu batia de frente com ele, eu me lesionava, daí me machucava, eu tinha que ficar parado. E daí eu faço um paralelo hoje na nossa relação, né? Sim. Que muitas vezes eu quero ir pra cima e venho e você diz, calma, cara, não é assim. E eu me lembro certinho do Bruno, eu falo, cara, é verdade, ó. Não é que eles querem meu mal, mas eles já passaram por isso e sabem que o processo precisa de um tempo, né? Eu me lembro que eu entrei, eu logo queria... E um dia eu disse pra ti assim, eu falei, pai, imagina essa loja um dia chegar a 150 mil de faturamento, mas nunca pensei que ia chegar. Hoje, graças a Deus, né, cara? Passou muito longe já. Entendeu? E tu me falava na época, né? E só que eu queria que fosse no primeiro mês. E as coisas não são assim. Então, acho que essa relação é muito boa, porque, de um lado, às vezes tem alguém que quer muito fazer, mas não sabe como fazer. Ou acha que sabe, como no meu caso. Às vezes a gente acha que sabe, né? E tem opinião e vai. E não, a gente não sabe, né? Aquela questão da emoção ali, que nem tu falou antes, do colaborador que não vai estar com a mesma emoção todo dia, né? Emocional. E a gente, quando olha o negócio de fora também, aposta naquele negócio achando que tu vai ser uma máquina tocando aquilo lá. Que todo dia tu vai estar igual, motivado, energizado e fazendo acontecer. E a gente não tá todo dia assim. Só que quando tu tá mirando um negócio, tu tá acreditando que tu vai conseguir manter aquilo e vai fazer. E não é assim. Então, essas quebradas de cara que vai diminuindo o nosso ego e trazendo a gente pra realidade, né? Perfeito. Acho que a vida, o negócio assim, ela vai te dando uns... Tem gente que não percebe os tapas que toma da vida, né? Entendeu? E daí toma cada vez mais tapa. Eu acho que a gente E não tem muda, que... né? Não muda. Então, tipo, eu acho que esses tapas que a vida dá, essa lesão que eu tive, ou as coisas que eu fiz errado no café até hoje, vão servindo para mostrar que, opa, né? Legal, importante ter essa energia, nunca perder ela, mas também entender que tem gente para ajudar nesse processo, que quer o nosso bem, entendeu? Sim. E que já passou por isso, Sim. né? E que vai, então, não sei, gente, foi divagando aqui no assunto, né? Mas eu acho que da relação, assim, franqueado, franquia, eu acho que o mais legal é isso. De ter alguém na outra ponta, podendo olhar de fora, né? Entendeu? E eu acho que é muito... Cara, semana passada tu me enviou um vídeo, né? No Instagram. Do bonzinho, da bondade? Foi. E sabe que, inclusive, assim, pra mim, pra nós, eu compartilhei com pessoas que estão junto na jornada comigo, né? Fazendo esse papel que, cara, às vezes é muito difícil, né? Pô, como o teu treinador tinha que falar assim, cara, calma, que é um jogo de anos e não é, pô... De novo, volta lá pro assunto. Uma coisa é uma pequena distância, um atleta de distâncias longas, cara, não tem mágica em meio ano, né? Tu não chega, eu vou fazer um Ironman, cara... Meu, tu tem que te programar muito e tu, além de ter uma força mental, tem que ter uma força física, cara. Teu corpo precisa se adaptar àquilo, né? Caramba, cara, é uma surra que o cara dá. Às vezes a gente, se tu, eu tenho certeza que hoje, se tu parar e pensar o que tu treinava, meu Deus do céu, como eu fazia isso? Se tu sair pra correr ou pra pedalar, agora total. Tu vai, meu Deus do céu, né? E no trabalho, no empreendedorismo é a mesma coisa. A gente quer acelerar e quer dominar o mundo em 3 meses, em 6 meses. Isso pode ser fatal. Pode né? destruir. Né? E aí é o nosso trabalho super difícil às vezes, porque, pô, chega um cara que nem tu, super empolgado, com uma baita de uma ideia,
e com alguma coisa que te dá muita vontade de fazer aquilo, botar muita energia naquilo, e eu tenho que dizer, cara, legal, mas tenta canalizar um pouco dessa energia nesse outro lado aqui que tá um pouquinho falho, porque ele é mais importante pro tijolinho teu lá pro fim, né? Lá para daqui a onde tu quer estar daqui 3, 4 anos, que eu também quero, nós queremos estar no mesmo lugar. Eu quero que tu tenha se desenvolvido muito lá, né? Então, só que é difícil, cara, porque o cara vem todo empolgado e tu pensa, cara, lá vou eu de novo ter que dar uma pancada no cara. Né? Como tu mesmo brinca, lá vem uma mijada, enfim, né? E a gente teve alguns papos duros nas últimas semanas e receber aquele vídeo de ti é muito importante pra mim, né? Então, assim, cara, eu chego a me arrepiar, assim, mas é de conseguir realmente ter a clareza, cara, que, cara, talvez o teu melhor amigo não é aquele cara que sempre tá tudo certo, que só te elogia, que só dá o tapinha nas costas, cara. Às vezes as relações mais profundas, duradouras e as maiores viradas de chave vão vir daquela pessoa que vai te dar um toque, que vai te dar uma fala mais direta. Claro que tem que ter uma intimidade, tem que ter uma construção de relação e que num primeiro estágio pode ser uma pancada, que vai deixar o cara até meio mal, assim, né? Mas depois tu vai, cara, isso é pro meu bem. No fim do dia não é o que o teu pai, tua mãe, meu pai fizeram com a gente. Total. Né? É pro nosso bem, né? Ou como lá no Encontros Franqueados foi falado, pô, quem é a pessoa que tu mais ama? Pô, teu filho, a Carol, né? É verdade. Pô, a pessoa que tu mais ama é teu filho. Quem tu acha que é a pessoa que ela mais cobra na vida? Pô, teu filho. E talvez é isso que às vezes lá, fazendo esse gancho, tu falou um pouco da sociedade, cara, às vezes se tenta criar para uma bolha de um mundo ideal. Não, isso aí, cara, vai e faz. Cara, ele na frente eu não quero ter que te socorrer. Tu me ligando desesperado, chorando, né? Ontem eu fui falar aqui num evento da Unimed e no fim o cara me fez uma pergunta. Cara, onde é que o Quero Café vai estar daqui a uns anos? Onde é que tu enxerga? Eu falei assim, cara, a gente não tem uma meta em número lá, porque ela só se realiza se a gente tiver pessoas e relações duradouras no meio disso. Assim, cara, pode parecer tentador alguém olhar, pô, o Quero Café tá passando de 70 lojas, logo termina o ano com 80, não sei quantas vai ter. Pô, que legal, né, cara? E, pô, tu tá aqui falando, tu nem tá lá na loja trabalhando. Cara, só que toda loja dessas é um tijolo a mais que tá nas minhas costas de peso. Não, mas é o franqueado, tem um contrato, é ele que é o responsável por aquilo. Cara, não é dessa forma que a gente toca. Então, toda vez que tu vai ter uma ação que vai ser relacionada a ti lá, que é o teu sonho lá, cara, de alguma forma aquilo tem relação e eu tô preocupado com isso, eu quero que isso dê certo, né? Eu falo eu, Matheus, mas é a nossa cultura dentro do Quero, né? Então... essa troca, ela é muito importante. E esse paralelo que tu fez com o treinador, cara, mesma coisa, né? Eu também, a pessoa que tá mais ali... O que mais o Frank faz comigo é isso aí. Segurar. Freia, segura. E isso faz o cara tá aí. Esse ano até me lesionei, né? Ano passado, na verdade, pós as enchentes aí. Mas, cara, tava 4, 5 anos sem lesão, cara. Né, construindo e evoluindo, e não é para não me lesiono, mas não evoluo, né? Cada ano o cara conquista um melhor pace, conquista um melhor, ou seja, existe uma evolução, né? Na verdade, ela é a melhor evolução a de longo prazo, né? E, cara, como a infância da gente e essas oportunidades que a gente tem podem eventualmente, às vezes, virar um trauma, ou virar alguma coisa que, cara, um objeto meio de desejo, assim, né? Tu fica picado com isso, né? Então, eu acho que se a gente parar e conversar com vários empreendedores, sempre vai ter alguma história, assim, né? Tu falava desses teus empregos, eu tava contando pros guris, cara, o meu primeiro emprego, que não trocava por dinheiro... Primeiro, eu tinha que lavar louça a vida inteira em casa, né? Isso era pra conseguir uma coisinha... A louça, minha mãe ainda brincou no domingo que eu falava... Isso é o pior dia da minha vida, eu vou denunciar vocês pro conselho tutelar e tal, né? E hoje, cara, melhor aprendizado é de ter essa responsabilidade, enfim, né? E aí, mas tinha um outro emprego que eu não tinha vontade de denunciar, que eu gostava, que era lavar carro, né? Lá na casa do meu avô também tinha uma venda, embaixo da casa do meu avô tinha uma venda, então também sempre vendo esse cenário de venda. E aí, nos sábados, domingos, cara, meu hobby era sexta-feira, depois do colégio, ir lá e ir pra casa dos meus avós, né? Lá no interior. E, cara, eu gostava de lavar carro. Daí eu começava lavando o carro do meu pai, do meu sogro não tinha na época, né? Do meu avô, né? E por que eu gostava? Porque daí eu podia pegar o carro e manobrar ele. Saía daqui e ia pra lá, né?
Isso, enfim, com Eu também. 11 anos, 12 anos, Cara, 13 assim. anos. E aí eu lembro de um sábado que eu lavei 6 carros, que daí eu chegava uns caras que estavam na venda, ô tio, posso lavar teu carro aí e tal, né? E aí eu secava depois o carro e eu falava, ó, só que ficou uns fiapinhos do pano e agora eu preciso até na igreja pra fazer vento e sair os fiapinhos, né? Então, enfim, cara, e aí como tu trouxe vários exemplos, tem várias coisas dessas que tu vai aprendendo, eu acho que a relação da recompensa, Exato. do esforço e da recompensa. Cara, a voltinha de carro não vem porque eu tô esperneando para poder andar de carro, não, eu lavo o teu carro, daí eu vou ganhar uma voltinha de carro, né? Então, acho que é isso que o trabalho nos ensina, seja empreendendo ou seja, cara, eu vou trabalhar, vou me esforçar e eu vou ter uma recompensa. E isso pode fazer eu realizar alguma vontade, um sonho, comprar uma bicicleta, fazer isso, comprar uma mochila, comprar um tênis, né? Então, acho que isso é muito legal, assim, sabe? Poder proporcionar isso, saindo pro segundo filho agora, né? Segunda filha, né? Filha. 2 meninas. Poder proporcionar isso é muito legal. Mas, cara, agora vamos voltar. Eu queria que tu falasse um pouco aí, que eu acho que todo mundo deve estar ansioso em ouvir. Cara, o que que tu acredita que são as coisas mais importantes que tu botou em prática na loja de Venâncio e de Santa Cruz para fazê-las crescerem tanto em vendas, em resultado, né? Vendas inicialmente e depois que é convertido em resultado, né? Então, se nós olharmos aí em 2023 para 22, a loja de Venâncio foi a loja que mais cresceu em faturamento, né? Comparando ela mesmo versus o ano Sim. anterior. Em 2023 ali foram quase 3 vezes mais do que a média da rede do Quero Café. Em 2024 a história da loja continuou. Ela hoje está em patamares que talvez nem tu não imaginava, em 3 anos atrás. Ela está num nível muito legal. E para quem não é do Quero saber, basicamente o que faz uma loja do Quero crescer em faturamento é entregar um nível de serviço bom para o cliente, melhorar a nossa entrega lá, a nossa energia dentro de loja, né? Porque o produto seguiu sendo o mesmo, o cardápio seguiu sendo o mesmo e o ponto mesmo. Isso aconteceu em Venâncio. E agora tá fechando quase um ano que tu tá em Santa Cruz. 9 meses. 9 meses, né? E a gente tá nesse momento gravando podcast aqui no mês de abril. Quando a gente olha janeiro e fevereiro, a loja cresceu mais de 50% versus o ano anterior. Quando a gente olha março e abril, a gente está falando de mais de 80%. Né? Então, e traduzindo em números, se a loja vendia, por exemplo, 100 mil reais, ela está lá em março de 2024, ela está nesse mês de março de 25, ela vendeu 180 mil reais. Então, crescimento de 80%. Não é esse número, mas trazendo aí a porcentagem. Cara, o que que é isso? O que que tu faz? O que que tu bota em prática aí? Isso é... Outros franqueados, né, já perguntaram, assim, e sinceramente, cara, fica meio sem resposta, assim, sabe, Matheus? Porque não é uma coisa ou outra, assim, né, em específico. Só, cara, desde que eu entrei, assim, eu sempre tentei me colocar como cliente, assim, sabe? E eu sempre fui, de certa forma, crítico, assim, aos lugares que eu frequentava, ou o que eu comia e bebia, mas não crítico chato, assim. Crítico no sentido de olhar e pensar assim, cara, se eu tivesse aqui, eu não deixaria essa xícara assim, eu deixaria ela assim, sabe? Entendeu? Meio que aquele toque, assim. Ou aquela, que nem tu bota nos vídeos, às vezes ali, né, tu foi no banheiro e tinha um pedacinho de papel no chão. Cara, se tu, dono da loja, tu passar por cima disso e tu não juntar, tu tá fora do game. Tu tá desconectado com o teu negócio, sabe? Porque é uma infinidade de ações que acontecem nas nossas lojas, né? Acontece de tudo na nossa loja. De produções e de pedidos. Tu não consegue estar em todos os lugares. É impossível, né? Mesmo tu estando dentro da loja. Então, assim, tu não tem a visão do todo nunca. Mas tu tem a visão do momento que tu tá, o que tu tá olhando, o que tu tá fazendo. E tu vê o que precisa ser feito. Entendeu? Então, se aquilo que tu tá vendo, tu não tá fazendo, tu imagina a quantia de coisas que vão ficar por fazer. Fica difícil explicar, mas você tá assim, ó. A gente tem... os nossos olhos, nossas mãos vão estar presentes em alguns momentos da loja, em alguns pontos da loja. E a gente vê o que precisa ser feito. Eu acho que a maioria vê. Mas a gente, enfim, às vezes procrastina, ou não faz, ou acha que não é importante. Ou acha que ele não vai surtir efeito. E surte muito efeito.
né? A questão do atendimento em si. Logo que eu assumi a loja de Venâncio e a de Santa Cruz, eu fiz questão de estar à frente do negócio atendendo mesa por mesa. Se eu pudesse atender todas as mesas, eu iria atender todas as mesas. Ah, Cleiton, mas não precisa treinar outras pessoas para fazer isso? Sim, preciso. Mas o único jeito de eu treinar elas é elas verem eu fazendo e me acompanhando. Vendo a minha entrega, vendo o meu corre, vendo que eu estou preocupado, vendo que eu estou atento a tudo que está acontecendo na loja, que eu tirei um pedido aqui, mas eu sei que tem outra mesa lá que não foi atendida, ou um pedido da mesa que chegou antes, o que aconteceu? Sabe? Aquela questão, assim, de viver o negócio mesmo, assim. Então, quando eu entrei, tanto em Venâncio quanto em Santa Cruz, eu tentei mergulhar, assim, naquela experiência de cliente em loja. Foi isso, assim, sabe? E logo eu ficava, assim, pensando na questão ali quando vinham os pratos ou os lanches, aquele detalhezinho, assim, sabe? Ah, mas não tá bem cortado esse pão. Nós podíamos cortar ou ajeitar assim. A apresentação que a gente tanto fala agora dos ovos mexidos, sabe? Ah, mas a rúcula não é para ser o tomate em cima o bacon em cima da rúcula. É o bacon, ó, a foto como é que tá aqui, ó. Olha a ficha técnica, vamos olhar lá como é que é. Porque tem tudo, né? Então, assim, na verdade, eu não inventei nada. Eu tentei vender para o cliente exatamente aquilo que a gente estava anunciando. Dentro de um tempo bom, com uma loja limpa. E de energia, cara, acho que isso, cada um tem a sua, né? Assim, eu gosto de estar, eu gosto de atender, eu gosto de receber com sorriso no rosto, de acompanhar, de oferecer a melhor mesa, de ver que terminou a maionese, oferecer uma outra. Cara, porque eu tô aqui passando com um monte de bandeja, eu tô vendo que na tua mesa ali tem louça para recolher, ou que tu já tomou um chopp, ou que acabou a geleia, que talvez, e ainda tem frango, sabe? Ah, aceita mais uma geleia? São poucas pessoas que têm esses detalhezinhos. E esses detalhezinhos eu acho que fisgam o cliente, assim. Esse detalhezinho, tipo, coisas pequenas que não tem muito... Exemplo, o cliente está ali tentando limpar o celular dele com guardanapo. Cara, a gente tem álcool. Vai ali, pô, aceita um álcoolzinho para passar no celular. Cara, tipo, meu Deus, ele tá preocupado com limpar meu celular, não é vender um produto, sabe? São pequenas gentilezas, assim, o cara tá manobrando. Cara, eu cansei de ver a pessoa chegando no café em Venâncio, por exemplo, para manobrar e ver que tá apertado, eu corria, vai mais para trás, vai para frente. Cara, são pequenas coisas, sabe? Mas eu acho que essas pequenas coisas mudam o game e nos tornam diferentes, sabe? E isso, eu vejo que vocês têm muito isso aí, entendeu? Da gente ser não só um lugar de comer e beber, mas um lugar de se sentir bem, de estar aconchegante, né? Da pessoa ser reconhecida pelo nome, pelo pedido dela, do jeito que ela gosta a carne, né? O próprio salmão, eu sou um que eu pergunto o ponto do salmão. Porque, cara, o salmão é grosso. Eu sou um que eu gosto de comer o salmão, quase sushi, assim, sabe? Eu não gosto daquele salmão torrado. Pô, se eu chego num lugar e o cara me pergunta o ponto do salmão, opa, peraí, aqui tem alguma preocupação maior com o cliente, né? Então, eu pergunto para os clientes, qual é o ponto do salmão? Tu gosta mais? A maioria pega e me fala assim, eu gosto bem passado. Tu vê, se eu não tivesse botado essa observação, talvez não teria vindo bem passado. Sim. Ele não teria gostado, né? Então, enfim, eu sempre tentei deixar a pessoa o mais à vontade possível e deixar bem clara essa nossa questão do cardápio ali também, das trocas, né? Daquilo ali, tipo, cara, a pessoa pergunta assim, eu posso? Você fala, cara, o cardápio é teu. O que tu quiser fazer que tá dentro do meu sistema aqui, a gente vai dar um jeito. Como que tu gostaria de comer? Eu canso de perguntar assim, como que tu gostaria? Eu gostaria que viesse só um purê e um bife, eu não quero mais nada. Não quer mais nada. Tá, beleza, tu consegue? Consigo, claro. Nós temos a opção de secreto ali, né? Então, claro, deixar claro que eu não saio das regras do cardápio. Mas o negócio, eu acredito que do que era, foi pensado muito nessa personalização, né? Tipo, é ou não é? Claro. Eu estou errado, pode falar aqui. Mas a gente conseguir personalizar aquilo que o cara quer comer, daquele jeito, naquele horário. Enfim, cara, a gente meio que... não é que a gente sai da regra do jogo, mas existem uns, né? Uma margem, assim, para trabalhar. Claro. E só para finalizar, e daí, cara, eu acredito que enquanto que a gente não estiver fazendo isso na ponta, pelo menos por um período, pelo menos até desenvolver as pessoas, isso não vai acontecer em loja, cara. Assim, tu vai ter muita sorte de um colaborador ou outro vir com isso aí de fora. Mas é muito raro, muito, muito raro. Então, tipo, a galera tem que ter eu acho que assim, tem que ter alguém quem se inspirar dentro das lojas, né? Claro, não vai ser o tempo todo, agora a gente está no processo de formar outras pessoas para ser essa representação ideal do que é fazer. Porque eu vou dizer pro cara, tu tem que ter uma boa energia. Tá, mas e como é que eu tô?
eu tenho essa boa energia, eu passo essa boa energia, ou eu tenho essa preocupação com o cliente, né? Eu vou lá olhar o banheiro, ver se tá limpo, se tá ajeitado, eu mostro. E são pequenas atitudes, né? Que nem hoje, cara, de manhã, eu tava fazendo deck lá, cara. Motosserra, serra, corte, prega. Eu poderia pagar alguém, poderia. Mas, cara, sabe o que eu acho importante passar a mensagem para a equipe? Que, cara, eu tô em todas. Quando entupir o banheiro, tu pode me chamar, que eu vou junto contigo resolver. Eu não vou dizer vai lá e desentope. Esses dias, lá em Santa Cruz, é uma loja maior, tem árvores e tal, entrou uma raposa por baixo, eu não sei. Cara, quando veio, ela foi na central elétrica lá, e ela entrou na central elétrica e morreu. Cara, quando eu abri, caiu a luz, abri, tava aquela raposa grudada na parte elétrica, aquele cheiro agradável. Desliguei tudo, fui lá, peguei a luva, tirei e limpei, sabe? Claro, tu poderia pagar, não tô dizendo que tem que fazer isso, Claro. não é isso. Mas eu acho que a gente tem que passar mensagem pra galera que, cara, a gente tá junto. Em Venâncio tem um baita problema de esgoto lá também, cara, tava eu e meu pai quebrando piso e juntando, e tirando e limpando o esgoto, sabe? Eu acho que tem certas mensagens que a gente tem que passar pro time, cara, assim, que, meu, a gente tá em todas, que precisar, e se precisar, que nem na cozinha, por exemplo, eu gosto de ir pra cozinha, só não vou mais porque às vezes não dá. Mas, cara, eu gosto de ir lá, eu sei cortar todo o frango crocante, eu sei cortar um filé, um entrecô, os processos, que eu não sei também, eu falo, se eu não me lembro, vamos olhar na ficha técnica e vamos seguir, sabe? O arroz, por exemplo, o Venâncio nunca alinhava. Não ficava um arroz bom. Eu falei, cara, esse arroz ainda não tá bom. O que tá acontecendo? Não tá bom? Não, mas a gente pesa. Tá, eu fui lá junto um dia. Tá, vamos fazer aqui então. 50 gramas de óleo. Deus olhou assim, não é 50 ml. Você falou, não é 50 ml. Tá escrito aqui, 50 gramas. E faz diferença. Porque o peso do óleo não é o mesmo, né? Densidade. Eu quero dizer, cara, de curiosidade, de estar ali e aprendendo com eles e... Enfim, cara, eu acho que tem que ter alguém na loja dando um norte, assim, né? Dando uma cara pro negócio, com uma preocupação acima do normal de quem tá ali trabalhando e ainda não tá tão dentro do negócio, né? E tu sente logo quando chega num lugar e não tem essa pessoa. Perfeito. É impressionante. Qualquer negócio que eu vou hoje a gente vai nos negócios mais a gente vai viajar, não é viajar, né? A gente vai conhecer outros restaurantes, né? E cafés, né? A gente vai fazer isso. E o cara nota direitinho, cara, quando tem alguém por trás. Preocupado. Nossa. Curioso. E a melhor coisa, inquieto. assim, melhor coisa que eu posso ouvir, assim, no dia da operação é o cliente olhar assim e dizer pra mim, tu é o dono, né? Eu, quer dizer, tipo assim... Na verdade, a próxima melhor coisa que tu pode ouvir é um cliente falando isso pra alguém no teu time. Também. Essa é a melhor verdade, coisa. É verdade. Esse é o próximo estágio que tu vai. Verdade. Mas é muito importante, eu acho isso, principalmente pra galera do Quero Interno, que eu tenho certeza que um monte de gente quer te ouvir sempre e falar qual é a fórmula que tu fez pra acontecer o que aconteceu. Parece simples tudo que tu falou. E, na verdade, na pura essência, é simples. Tu não falou nada milagroso, tu não falou nenhuma estratégia de ter chamado um consultor, de ter contratado uma ferramenta, de ter feito alguma coisa, mas essa inquietude, né? Eu e o Felipe, a gente sempre fala que talvez a gente até é quase inquieto demais ou atucanado demais, mas para mim um restaurante, um café, algo de alimentação só vai dar certo se tiver alguém atucanado no bom sentido, Sim. Preocupado, curioso, como tu falou, por que esse arroz não tá bom? Deixa eu ir a fundo, né? E não parar quando, esse arroz não tá bom. E eu pergunto pra ti que faz o arroz, não, mas eu fiz igual o padrão. E tu fica ok com aquela resposta, tu não tô querendo dizer que tu tá desconfiando daquela pessoa, mas, cara, peraí, vamos fazer juntos isso aqui, vamos olhar a ficha técnica, vamos fazer exatamente igual. Putz, ali tu identificou alguma coisa, né? Todos os exemplos que tu foi dando no dia a dia da operação, cara, a gente tem que se apaixonar por isso. Para ter bom desempenho, tem que se apaixonar. E eu acho que tem muita gente que confunde liderar, né? Pô, eu sou dono, eu tenho que liderar 20 pessoas, eu não posso estar preso levando uma bandeja. Cara, beleza, não é o que tu vai poder fazer 100% do teu tempo, porque tu tem uma série de outras coisas para fazer, tem que fechar o ponto dos funcionários, tem que olhar isso, tem que analisar o negócio, tem que fazer os pedidos, tem que ser crítico em várias outras frentes do negócio que precisam estar alinhadas, mas principalmente quando a gente busca crescer em vendas, quando a gente busca botar nossa loja num outro patamar, a gente tem que cuidar
de perto da experiência do cliente. E tá lá junto, fazendo... Pô, eu acabei de voltar de Gramado e tô indo amanhã de novo. E é a coisa mais legal, cara, que eu gostaria era poder ficar fazendo isso, poder ficar escutando o teu cliente, poder ficar preocupado, poder tirar o pedido da mesa e ficar, tá, mas peraí, ainda não veio o pedido, pô, deixa eu dar uma olhada. Ou aquela outra mesa, cara, não tem nenhuma comanda. E, caramba, alguém sentou ali, ninguém atendeu ainda, ninguém levou o cardápio. Pô, já chega e pede desculpas e fala e conversa. Pô, vi vocês aqui ontem. Cara, isso é demais, cara. Isso gera algo a mais. Tu atender pessoas que, pô, vieram de outros lugares do mundo, cara. No mesmo dia, 2 vezes no dia no nosso negócio, em Gramado. Tendo muitas opções por aí. Cara, e não é por causa do Quero de Gramado. Sim. Tu sabe que isso acontece nas nossas lojas. Sim. Pô, uma outra família, 4 filhos. Então eu falei, pô, vocês não estavam ontem lá? Sim, a gente estava ontem aqui, a gente é de Indaiatuba. Um negócio desses aqui seria muito legal em Indaiatuba. Coisas que a gente escuta todos os dias, mas por quê? Porque entenderam, cara, nós não estamos vendendo só café, né? Isso é uma commodity que a gente vende. Isso tem em todos os lugares. Claro que a gente se puxa para fazer boas receitas, bons produtos, mas, cara, nada vai superar o contato humano, o sorriso no rosto, cara, o acolhimento e nunca eu vou ficar convencido quando alguém me falar aqui o pessoal é mais frio. Tá bom, se eles são mais frios, nós vamos ser diferente. Cara, o ser humano gosta de sorriso no rosto, ele gosta de ser atendido, ele gosta de ser cuidado, cara, ele gosta disso, né? Então, só que tem um ponto, cara, que tu fala, tu lembra que chamou a atenção antes da gente se conhecer do Quero Café? Que tu me pedia ajuda e eu te dava atenção. Às vezes demorava para responder, enfim, mas eu te dava atenção. Cara, sempre eu volto para uma frase que uma professora falou no colégio. Tu precisa de ajuda, pede para alguém muito ocupado. Essa pessoa vai achar um tempo de te ajudar. Isso tem a ver com procrastinação. Um monte de coisas que tu falou, da tua fórmula mágica de fazer essas 2 lojas, é porque tu olha e não deixa para depois. Tu vai lá e resolve. Tem pessoas que podem olhar o papel no chão e pensar, depois eu faço isso. Ou como no sábado de noite, o Tom lá em Gramado tirou uma foto de mim abastecendo nos banheiros. Cara, eu fui dar uma olhada nos banheiros, pô, fluxo alto, cara, eu tenho que limpar, limpei o chão do banheiro e fui testar para ver se tinha papel toalha e sabonete, cara. Tava abastecendo, ele falou, pô, tá em todas. Não, cara, tem que se preocupar com isso. Né? A gente tem que estar olhando para todas as frentes do nosso negócio, né? E não é, mas eu sou o dono, eu não posso olhar para isso. Cara, se tem esse pensamento... E aí mais uma que as pessoas confundem. Não, mas eu tenho que delegar. Cara, é verdade. Sim. Como eu te falei agora no fim, eu quero que lá, daqui 1, 2 anos... O orgulho que tu sinta é quando as pessoas falam assim, meu Deus, mas tu é dono aqui para tua gerente, para a pessoa lá do teu time, porque daí essas pessoas estão conseguindo entregar a mesma sensação, a mesma preocupação e cuidado que tu tá lá para ensinar. O que tu falou nada mais é do que liderar pelo exemplo. É a gente dar o exemplo. Pô, como eu vou querer que alguém do meu time se preocupe com o chão limpo se eu tô tropicando toda hora num papel e não ajunto ele, né? Se eu não tô ali acolhendo, transmitindo aquilo. E tu lembra um dia que tu foi numa loja lá em Encantado e eu tava trabalhando num domingo? Isso não faz tantos anos assim, né? O Quero Café já tinha mais de 60 lojas. Uns e eu 2 tava anos, lá. E tu não imagina o quão frustrante foi pra mim, em alguns dias, ir pra lá e achar que talvez eu ia dar um treinamento que as pessoas iam se motivar com o meu treinamento. Cara, e uma e outra pessoa que tava lá não se motivava. Eu era mais uma pessoa que tava lá. E eu pensei, cara, se eu tô aqui hoje, num sábado, num domingo, vindo pra cá, pra essa loja, e a pessoa que não tá querendo me ouvir, não tá valorizando esse momento, cara, no mínimo, eu vou dar o melhor que eu puder pelo pouco cliente que estiver entrando nessa loja. Então, enquanto que eu estiver aqui dentro, não vai sair um produto que não seja no padrão que a gente queira. Então, eu vou me doar para eu estar ali fazendo café. E talvez por osmose, essa pessoa que tá aqui do meu lado comece a pegar alguma coisa. E, de fato, tu vai fazendo, em 1 hora a pessoa chegou do teu lado. Como é que tu fez isso? Como é que tu faz aquilo? E aí tu vai passando uma mensagem. Eu acredito muito nessa forma de liderar. Não interessa o escalão, o tamanho da tua empresa, quando quiser mudar a cultura de uma loja, não tem outro caminho a não ser fazer isso que tu fez em Venâncio, que tu fez em Santa Cruz e que tu... Aí eu finalizo com aquilo. Não é para sempre... Não é sempre nem para sempre que tu vai ser o cara da bandeja, que tu vai sempre entrar na fossa lá, que tu vai sempre fazer assim, mas sempre que precisar.
Daqui a 5 anos, 10 anos, tu vai ser esse cara que, se lá a raposa entrar, tu vai lá e vai resolver aquilo. Tu vai, quando quiser, quando amanhã ou depois, cara, talvez tu focar em Santa Cruz e der alguma queda no serviço em Venâncio, tu não vai pensar na explicação do tempo ou da cidade, tu vai ser interno. curioso e vai olhar, cara, o que aconteceu na loja, deixa eu entrar pra dentro. Deixa eu revisitar os processos, deixa eu estar em contato, deixa eu voltar a dar energia de novo. Da retomada, assim, o que eu pensei pra mim, Matheus, era assim, cara, se cada cliente que entrar aqui sair satisfeito, médio e longo prazo nós vamos virar o jogo. Então, minha preocupação inicial, seja em Venâncio ou Santa Cruz, é fazer as pessoas que vierem até aqui saírem satisfeitas. Se a pessoa vai falar para outro, não vai, isso aí é outra coisa. Mas, tipo, cara, se ela sair daqui satisfeita, né? Pô, tava bom o produto, tava boa energia, a loja tava limpa, tava tudo legal, ela vai voltar. É impossível não voltar, né? A gente sabe que o cliente volta, né? O cliente não tá contra a gente. Nunca. Tudo que ele quer é que dê certo as coisas, para ele voltar de novo. Perfeito. Né? Ser um ponto de segurança na vida dele. Então, às vezes, a gente fica pensando em um monte de coisa que tem que fazer, né? Para trazer gente. Tá, mas os que estão vindo, a coisa está acontecendo para esses que estão vindo? Porque senão, daí não adianta, né? A gente só trazer, a gente precisa... Depois começa a estudar, tu começa a entender daí, né? Reter, né? Reter o cliente, né? Fazer ele vir mais vezes, virar o ponto que ele mais gosta de vir. O que já tá aqui, não pensar no novo. Exato, só, né? Pô, o cara tá aqui para ser atendido aqui. Então, tipo, e a gente tá aqui pensando em, talvez, uma ação mirabolante. Já pensei em coisas, né? Enfim, eu tô metido em tudo que é coisa, de coffee, de turma e tal. Acho também importante isso. Mas a gente não pode esquecer da tal da experiência do cliente, aqueles 5 pontos, né? Que a gente sempre fala e tal. Do cliente que já tá aqui, cara. Já tá na nossa mão aqui, não deixar escapar, assim. Né? Daqui a pouco eu me lembro até hoje, pra te ver como isso machuca. Um dia que eu tava em Venâncio, e eu demorei pra almoçar, acho que já era 11h30, quando chegou meu prato, eu comecei a almoçar e chegou um casal. E eles sentaram na mesa 12 ali. Cara, e eu tava almoçando e eu dei uma embalada pra ir logo, sabe? E não conseguia achar ninguém pra ir ali. Eu acho que eles ficaram, cara, foi uns 2, 3 minutos. Foi pouco, assim, sabe? Mas, cara, eles se levantaram. Quando eles se levantaram, eu larguei tudo e fui, né? Falei, pessoal, desculpa, assim. Não, que a gente chegou e não deram a mínima pra gente, que estavam até comendo ali na bancada. E era eu. Cara, aquilo foi uma faca desse tamanho entrando em mim, sabe? E eles estavam certos, cara, entendeu? O que eu deveria ter feito? Parado na hora de comer, entendeu? Nem que eu fosse lá limpar os dentes e tal. E vim na hora atender eles, se não tinha ninguém ali. Eu não podia ter esperado nem aqueles 2 minutos. Mas isso ficou marcado aqui, sabe? Falei, cara, a gente não pode... agora aqui. A gente não pode vacilar nunca, porque o que é 2 minutos pra gente que tá almoçando, pra uma família que chegou com fome, que tem um filho, que 2 minutos é muito, cara. Ele quer comer logo, ele quer ser atendido logo. A gente também tem essas necessidades enquanto clientes que vamos nos lugares, né? Então, eu podia dizer assim, pensar, mas também, né? Pô, 2 minutos, não pode esperar. Não, cara. Se pra ele era importante ser atendido logo que ele chegou... Ele tá certo, cara. Não tô aqui para discutir, né? Ou para ir contra os ideais mesmo. Não, cara, é simples. Sem ego, né? Sem nenhuma. Tá ok. E daí depois foi atrás, sem pedir desculpa e tal. E daí a gente acabou conseguindo reverter. Mas é algo assim, são pequenas coisas e que eu vejo hoje. Cara, tu piscou o olho, tu vai perder cliente. Perfeito. É impressionante, assim. Se tu desligar aquele momento de atenção na tua loja... tu ou quem tá lá operando a loja, é fatal que, cara, tu vai começar a perder cliente, porque são vários processos, né, para tudo dar certo. Então, realmente, se não tiver alguém ali na ponta da linha, atento, cara, a gente... E daí os números começam a cair, a gente não sabe explicar o porquê. O número cara, não mente, não né? Não mente. Só basta a gente querer enxergar e não fazer vista grossa, né? Então, pô, eu acho que a gente pode, de uma certa forma, assim, fechar dizendo o que a gente sempre diz, né? Falando mais do mesmo, do básico bem feito, né? Que é, pô, quero crescer em vendas no meu negócio. Cara, cuida da experiência do teu cliente. Então, primeiro olha, conversa com ele, escuta ele, encara eles. Pessoal, tá tudo certinho e tal. Repara, olha nos olhos, vê se a pessoa tá saindo feliz daqui de dentro, repara essa experiência, vê como tá chegando o produto. Daqui a pouco começa a metrificar o tempo de entrega. Tu pode metrificar e ir pro papel, mas tu trabalhando e vendo, tu vai ver. Cuida para não cair na armadilha de achar que o tempo tá bom. Porque às vezes tu tá fazendo um monte de coisa e tu não percebeu que levou mais de 20 minutos. E mais de 20 minutos com 2, 3 mesas é muito tempo, né? A gente tem que trabalhar para conseguir fazer menos, porque
O cliente que vem para dentro da nossa loja, igual o Crote lá que passava correndo na frente da loja de Venâncio e via 2 mesas, 3 mesas, aí tu senta um dia lá dentro. E aí tu pede um ovos mexidos de manhã e só tem tu ali, tem mais uma outra mesa que já tá consumindo. E, cara, é 25 minutos e não chega aquele ovo mexido. E aí tu olha para trás do balcão, tu vê as pessoas ali fazendo o checklist, regulando a máquina, batendo um papo, alegres, e tu, cara, será que esqueceram o meu pedido? O que aconteceu e tal, né? Então é ser curioso. Daqui a pouco eu tô dentro da loja, entrei pra loja lá e não estão melhorando os números. Mas, pô, tô ali junto com o cliente e tô começando a observar o tempo. Como é que eu resolvo o tempo? Entrando pra cozinha. Entendendo o que tá acontecendo para os pedidos demorarem tanto. Pô, e daqui a pouco eu vou lá e vejo que em momentos de movimento, que tem mais loja, a gente entrega mais cliente, a gente entrega mais rápido do que nos momentos baixos. Porque talvez as pessoas estão ali viciadas com aquilo que quando eu tenho 1 ou 2 comandas, eu posso seguir fazendo outra coisa que eu estava fazendo, ou conversando, inclusive, porque só tem 1 ou 2 comandas. E agora, quando tem 10, caramba, temos que botar em dia isso. Nós somos assim, o ser humano é assim, só que é uma cultura que a gente tem que mudar e sempre conseguir deixar claro, cara, é 1 ou 2 comandas ou 10, a gente tem que entregar o melhor possível, o mais rápido possível. Pô, a gente quer um ambiente que a gente possa conversar e seja leve. Eu e tu somos atendentes, estamos aqui olhando o salão. Cara, tá tudo atendido, a gente pode bater um papo, mas de preferência não bater um papo assim, porque assim a gente não tá olhando para lá. Então vamos conversar assim, vamos conversar olhando para lá e, pô, e aí como é que foi teu final de semana, treinou e tal? E batendo o olho, e não conversando assim, porque nisso tem um cliente lá olhando, pô, mas tem 2 aí, eu tô tentando chamar, tô fazendo assim e ninguém tá vendo. Esses pequenos detalhes a gente só vai pegar estando junto, liderando ali pelo exemplo e falando com as pessoas, então... Só para deixar aqui também registrado, né, porque tu vai falando aí e tal, dos casos de virar de loja, mas não significa, tá, galera, que não tem um monte de ponto de melhora nas minhas lojas, né, um monte, nossa, interno, né, é a minha briga agora, firmei compromisso da questão do CPV ali, né, que é olhar mais para essa questão de processo, porque eu sempre fui uma parte mais comercial, de vender, tá, legal, mas tem que olhar a parte interna também, então tem vários pontos de ajuste dentro do meu negócio que agora eu começo a olhar com mais seriedade e saber que, cara, para melhorar um resultado lá na ponta da linha, eu tenho que enfrentar isso aí, entendeu? Então, tem um monte de ponto de melhora na minha loja, que não fique, né, os caras acham, tá tudo, não tá tudo certo, inclusive se tu é cliente, escutou, talvez tu foi numa loja que nem tu fala e não foi tão legal. E faz parte, né? A gente não consegue estar em todas, né? E mesmo estando, às vezes, também. Esses tempos eu fui e tirei um pedido errado no cliente. Não, o exemplo que tu acabou de falar, tu estava em loja. E o cliente levantou chateado. Né? Exato. E assim, cara, esses dias até eu às vezes fico olhando umas coisas assim, minhas ideias meio loucas. Esse dia eu tava olhando pro meu deck lá, daí tem um varal lá em Santa Cruz, né? De luzes, né? E daí tinha umas 2 luzes queimadas, uma tava meia boca, assim, e daí eu comecei a olhar, fiquei pensando assim, cara, a energia tá passando em todas, mas tem umas que não ligam, outras que do nada desligam, outras que estão meia fase, e eu fiquei pensando, cara, isso aqui é um retrato do meu negócio aqui, ó. Cada lâmpada dessa é um colaborador, e eu sou energia, velho. Tipo, mesmo eu botando todo o sangue e energia, tem uma lâmpada ou outra que não vai ligar, cara. Ou que já ligou, mas não tá ligando mais. Ou que ela pisca, só quando eu olho ela liga, quando não olho ela não liga. Só que, se eu, energia, não passar lá, nenhuma vai ligar. Nenhuma lâmpada vai... E não vai ligar. É ilusão a gente achar que aquelas lâmpadas vai ligar. Então, a energia tem que estar cruzando naquelas lâmpadas assim a toda. E entender que mesmo a tua energia cruzando lá dentro, tem uma lâmpada ou outra que não vai ligar. E a gente não pode deixar de mandar energia porque uma outra não liga. Perfeito. Entendeu? Não pode, cara. A energia aqui, a termoelétrica tem que estar bombando. Claro, tem dias que a termoelétrica também tá mal. Também não tá tão legal. Mas aí tem todo o suporte por trás. Tem o Thiago, que eu ligo pra lá pra desabafar com ele. Outros franqueados, minha mulher. Aciona a usina, outra usina. Aciona a termoelétrica lá de Candiota. E daí eu fiquei pensando assim, tá, mas não pode só ter a usina, tem que ter um centro de distribuição também, que também vai me ajudar, que daí é os braços que a gente vai criando, Gostei né? dessa analogia. As gurias que tem, né, enfim, uma em cada loja, a Vanessa e a Ágata, e a gente vai formando mais pessoas ainda que vão me ajudar nessa distribuição, a levar mais energia. Ou naquele dia que eu não tô tão bem, às vezes eu chego, elas já estão me conhecendo já, sabe? Fala, bah, hoje não tá muito legal, né? Falei, bah, hoje tá foda. Tu consegue me ajudar hoje? Bem, e é muito bom, assim, ter esse nível de conhecimento, sabe? Porque daí, cara, e de ser humano mesmo, porque eu não posso vender a ilusão de que eu tô sempre bem. Exato. Tem dias que eu não sei nem explicar, cara, mas não tá, parece que não vai, tá tudo travado.
E daí a gente precisa de alguém, precisa de ajuda para mandar essa energia, mas ela não pode deixar de chegar, cara. Perfeito. Não pode, eu acho que ela tem que chegar, cara. Isso é nosso papel, assim. Então, eu podcast franqueados aqui. Eu sei que tem dia difícil, tem dias que a gente, toma uns porrada na cara. Hoje era uma. Tava lá fazendo meu deck, o cara veio descarregar a brita. Quando veio a brita, invadiu a calçada, guarda municipal chegou, já queria me multar, e eu já peguei uma pá e botando a brita assim no carrinho, ele falou, cara, tem que chamar uma máquina. Eu falei, não tem uma máquina, mas só tem uns carrinhos, sim, e só tu. Eu falei, sim, e botando ali aquelas mãos. E deu certo. Eu quero dizer, cara, a gente vai fazer acontecer. A gente vai fazer acontecer. A gente tá com energia, assim, e não importa. Acontece vários percalços, né? Eu tive uns percalços aí, mas enquanto que tiver... Cara, mas essa vontade, essa energia, ela não é fácil de ser construída, né? Quando a gente tá num ciclo, cara, um pouco mais procrastinador, um pouco mais pessimista, aquela lâmpada queimada, ela faz a gente desacreditar que precisa seguir mandando energia. Exato. E tem que seguir mandando energia. Exato. A gente pega aquilo como uma bengala ruim, como algo que aconteceu e isso nos desaba, né? No fim do dia, o que tu colocou aqui, a fórmula de fazer, todo mundo sabe. Como tu falou, todo mundo sabe. Só que às vezes a gente não tem energia para botar ação, para botar atitude, para botar aquilo em prática, né? Ou até a gente acorda e vai dormir pensando no que a gente tem que fazer amanhã. Só que a gente acorda e toma um soquinho na cara, que vem vários, toma um soco na cara e tu não faz mais. Tu não executa mais aquilo. Tu tinha te programado para amanhã fazer as conversas lá com 8 pessoas do teu time. Aí tu chegou e tá lá o cara, a multa do que aconteceu, ou alguém não veio abrir a loja e tu teve que pular da cama e ir o mais rápido e depois tu resolveu, voltou ao cenário. Aquela pessoa chegou atrasada, beleza, tu vai ter que trabalhar, mas, cara, voltou a tal cenário. Mas aí tu já não faz mais as 8 porque tu não tem mais energia. Ali que a gente perde o jogo, né? Exato. Eu acho que não tem como olhar pra ti e não lembrar de analogias de esporte. Talvez a gente é meio repetitivo, mas é uma forma de aprendizado, né? A gente teve o César Cielo lá, que, campeão mundial, né? O campeão olímpico, cara, esses caras... E aí tu vai lá e olha o que é um campeão olímpico. Cara, o cara não faz nada de extraordinário. O extraordinário dele é a disciplina. Ele faz dia após dia a mesma coisa e repete, 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 repete. Cara, não é contratar o influencer milagroso, não é contratar o consultor, a ferramenta que for, a reforma na loja, trocar de ponto, nada disso vai ser mais forte do que a tua energia em fazer o básico bem feito dia após dia, é o que mais resultado vai dar. Só que cansa, depende da gente e o resultado não é do dia para noite. E às vezes a gente quer o resultado imediato. Ou a gente quer ouvir, talvez o capítulo, esse aqui vai ser como fazer uma loja crescer 80% versus o ano anterior e todo mundo vai esperar que tenha a bala de prata. E não tem. No fim, o que a gente acabou de falar aqui é fazer o básico, bem feito e repetir. Um dos podcasts ali que tu encaminhou, acho que era do Fogo de Chão, daí o cara falou, ficou bem marcado isso aí pra mim, através das ações vem as soluções. Entendeu? Através, cara, justamente, porque daí a gente fica naquele mundo das ideias, mas não, vamos mergulhar, vamos fazer. E às vezes, ação, não é ação, ideia, né? Não, ação, vamos botar ação aqui e vai vir a solução dessa ação, entendeu? E até, cara, uma forma de... quando eu tô mal, psicologicamente, emocionalmente, sabe qual a coisa que me bota de volta no jogo? Ir lá fazer alguma coisa, ir lá atender, ir lá cortar um frango que seja, cara, porcionar alguma coisa. Cara, te ocupa, não deixa aquela coisa ficar te torturando. Faz o teu corpo trabalhar para tua mente começar a voltar à realidade, sair daquele mundo de medo, de ansiedade ou de coisas que a gente cria, né? Eu acredito que o trabalho, de certa forma, é uma forma de meditação. Porque o trabalho, cara, é quando tu esquece de ti mesmo em prol do outro. É isso aí, entendeu? Tu esqueceu de ti. Tu não tá mais ali para satisfazer as tuas vontades, as tuas necessidades. O trabalho, tu tá para satisfazer uma necessidade de outra pessoa, resolver algum problema. Trabalho, em suma, é isso. Muito bom. E quando tu faz isso, cara, tu esquece de ti. E é maravilhoso esquecer de ti. É maravilhoso esquecer de ti, cara. Se doar pelo outro. Claro. E daí tu consegue, parece que aliviar aquela... Eu é nítido, assim, eu tô mal. Preciso atender as pessoas. Preciso ir pras mesas atender. Ou preciso ir lá na cozinha fazer uma coisa. Pega energia, né? Velho, vai, volta. Abastece a tua energia exato, com as outras pessoas. Exato, porque, né? cara, se tu te acovardar nesse momento, daí tô mal, não vou ir trabalhar. Nossa, não consigo imaginar, acho que... Graças a Deus não passei por isso ainda, sabe?
Mas eu acho que quem ficou em casa não resolveu o problema. Exato. Não resolveu. Nem o da loja, muito menos o dela. Dá pra fazer o paralelo com aquilo que a gente fala assim, cara, se tem uma rodinha aí de galera, de empreendedor, do que for reclamando, cara, sai fora. Não vai agregar nada. Não vai agregar nada pra ti, vai te botar uma energia ruim pra dentro. Uma coisa é um desabafo de algum desafio, Sim. mas ficar ali só reclamando, cara, não vai nos levar a lugar nenhum. Exato. E isso que tu fala do podcast, do Fogo de Chão, né, que eu compartilhei, um baita aprendizado deles e do Di Paolo, o conteúdo e o aprendizado, ele tá aí disponível para todos nós. A gente pega o conteúdo, o que for, e aquele conteúdo começa a nos dar uma consciência sobre o que a gente tem que fazer. Pô, olha só que interessante. Mas onde é que começa a nascer o resultado? Quando a gente tem uma atitude, quando a gente tem uma ação, como tu falou que o cara trouxe, né? É a ação que traz a solução. Então, eu só descobrir qual foi a solução do outro lá, se eu não tiver ação, eu não chego lá. Aí, beleza, eu tenho uma ação, porque é muito fácil também eu ter uma primeira ação. Só que me falta a consistência, me falta a constância de ficar executando aquela ação. Porque eu acho que eu vou escutar podcast do cara da Fogo de Chão, que levou para o mundo inteiro, de Paolo, quem for, e eu vou ter a bala de prata. E eu vou voltar e vou botar em prática. E amanhã, ou em uma semana, eu vou ver o resultado. E eu não vejo o resultado. Daí eu paro de fazer. Isso define um campeão de alguém que vai andando na média. De alguém que não consegue subir muito os seus resultados, né? Então, parece fácil isso, mas é muito profundo, né? Essa fórmula mágica. Mas eu acho que o motivador é isso, cara. Não tem nada de milagroso, cara. Não tem nada de tão extraordinário. Só tem que acreditar no processo e fazer. E aí, pra mim, não tem outro... De novo, o que o esporte nos ensina. Não tem outro caminho a não ser se apaixonar pelo processo, cara. Gostar de pessoas, gostar de atender o cliente, gostar de ir lá cuidar da loja, de limpar o chão, de ter prazer. Olha como tava sujo, olha como tá bonito agora. É muito bonito, cara. Se o cara não achar legal isso e pensar, não, eu tinha que estar na minha casa dormindo, cara, tua energia não vai estar boa, tu nem vai ter limpado direito o chão. Não vai ter feito aquilo da melhor forma que tu podia ter feito, né? Cara, mas tá muito bom o papo. Acho que um dia vai ter os episódios 2 aí de cada um dos franqueados que vem, de cada uma das pessoas. Obrigado pela participação. Se tu quiser deixar uma mensagem final aí, a gente tá finalizando. Te larguei uma mensagem final agora em cima. Pode falar para quem tu quiser, tá? Mas acho que foi muito válido essa troca aí. Obrigado por essa disponibilidade aí. E obrigado por estar com a gente no Quero. Eu que agradeço. Como eu te falei, eu quis fazer parte da história do Quero Café. E eu tenho certeza que, cara, essa história... já tá muito boa, é o que a gente fala, né? A gente não precisa, meu Deus, daqui uns 10 anos. Não, tá muito boa hoje, cara. A gente é muito feliz, né? Eu, pelo menos, no que eu faço, a minha escolha. Mas também, claro, a gente tem certeza, tem um baita futuro se a gente continuar nessa batida. É muito bom dividir isso com vocês, é muito bom fazer parte disso tudo. Enfim, cara, mudou minha vida, assim, eu Quero Café, vocês mudaram minha vida, assim, muito, em todos os aspectos, familiar, profissional. Quando eu entrei no Quero Café, eu pensei, cara, eu acho que eu vou ser uma pessoa muito melhor se eu conseguir tocar esse negócio. Então, eu sabia que eu precisava me desenvolver também, né? E a gente tá nesse processo infinito de se desenvolver. Então, contribuiu muito, assim, com a minha vida, casou muito com o meu estilo de vida, o café. É muito bom mesmo, assim, eu tenho certeza, assim, que eu optei pelo caminho certo, de ter saído dos bombeiros, de ter abrido mão da estabilidade. E agradecer a todo mundo que já trabalhou comigo, né? Pedir desculpa também por alguém. Às vezes a gente... É um eterno aprendizado, ninguém sabe ser líder, ninguém sabe como cobrar. A gente vai errando, vai aprendendo. Às vezes faz mais duro, às vezes mais macio. Mas, cara, existe uma vontade muito grande de quem trabalha comigo aí crescer junto comigo também. Então, quem for escutar aí, saiba que a gente tá olhando cada atitude de vocês, assim, e já pensando, acho que isso aqui dá para postar, vamos assim, vamos crescer. Hoje tem 3 pessoas fazendo, 2 no curso de gerentes da franquia, tem mais 3 fazendo no curso paralelo, que eu comprei para eles, e tem umas trocas bem legais, assim, a gente vê a evolução das pessoas que começaram com a gente lavando louça, hoje já estão, em cargos bem bacanas, com um futuro bem promissor dentro da rede, para aqueles que quiserem. E isso é muito gratificante, assim, crescer e levar a gente junto. Isso aí é maravilhoso, assim, quando a pessoa chega e diz, meu Deus, olha que diferença, olha como eu mudei, olha
E começa a fazer parte, ele te manda vídeo, te manda coisa do café, que nem chegou o café aqui, já me mandaram foto, olha só que chegou. Cara, é muito bom fazer parte disso. A gente, como ser humano, tem necessidade de fazer parte de uma tribo, né? A gente tem necessidade. Como é ruim estar deslocado, sentir sozinho. E, cara, do café eu sinto isso, assim. Tipo, a gente faz parte de uma tribo, cara. A gente pega junto e chora junto e comemora junto, seja com vocês da franquia, com os colaboradores. Então, é muito boa essa história, assim, que a gente está escrevendo. É isso aí. E agradecer a todos os clientes também, né, que vão nas nossas lojas. Pedir desculpa mais uma vez. E a gente é muito humilde, assim, de escutar sempre quando alguém vem reclamar ou pedir alguma coisa. E eu gosto de saber das coisas que não deram certo e das que deram certo. Então, não deixem de nos procurar e nos falar, porque é isso que faz a gente seguir evoluindo o nosso negócio. Eu sempre digo que o negócio tem que ser bom para 3 partes, cara. Para a empresa, o caixa da empresa, enfim, para o cliente e para o colaborador. Quando a gente consegue fazer bom para esses 3, o negócio dá o boom e vai embora. Só que quando começa a ficar muito pesado por um lado, começa a dar ruim, né? Então, tem que ser bom para essas 3 partes. Eu acho que o Café Quero consegue equilibrar isso, porque a gente consegue fornecer algo diferente para os clientes. Os franqueados também se sentem valorizados. E os colaboradores também, tipo, fico muito feliz quando alguém sai e depois volta de novo. Muito feliz quando alguém sai, vai trabalhar em outro lugar, passa um tempo e volta. Eu queria voltar a trabalhar no café. Nossa, é muito bom. Eu falo, cara, vem, vamos voltar e vamos fazer acontecer. É isso aí, tem hora também. Muito bom. E tem mais um pé pequeno nessa história, que são os fornecedores, né? Que também verdade, ser bom com eles, então a gente fecha todo esse ecossistema. E muito bonita essa tua fala final aí, fiquei pensando bastante. Já não é mais por dinheiro? Não, graças a Deus. Cara, é que assim, o dinheiro... ele faz uma grande diferença, acho que no início ali, quando tu dá um gapzinho, sabe? De vida, eu quero dizer. Porque realmente, assim, é perrengue, né, cara? Se tu pensar assim, a pessoa que trabalha por um salário mínimo, paga aluguel, cara, é uma luta pra sobreviver, né? Só que depois que tu parte daquilo ali pro algo a mais, eu faço paralelo, né? A diferença de um Fusca, vamos supor, para um Gol com direção elétrica, vidro e trava, e um ar-condicionado, é bastante, né? Só que depois do Gol para uma Mitsubishi, é um botão a mais, é um detalhezinho a mais, daí não, né? Então, não tô dizendo que dinheiro não é importante. Claro que é importante, né? Todo mundo tem que buscar, porque, enfim, é uma vida melhor para si. Mas, cara, como é bom quando tu consegue enxergar algo a mais do que isso. E eu acho que é isso que sustenta. É isso que sustenta, né? Aquele que tá enxergando só como valor, cara, daí ele começa a olhar outros negócios e pensa, aquele dá mais, então vou tirar o dinheiro daqui e botar lá. Entendeu? Ou, vou vender o café e vou construir 3 pavilhão. Vou botar para alugar. Daí não valoriza a tribo, né? Daí, entendeu? Daí, não, peraí, então tu tá aqui pelo um valor... Claro, a gente tem que fazer dar valor. Tu sempre fala, tem que dar, senão não para de pé o negócio. Tá, mas além disso, cara, tem que ter algo que te bota nesse game aqui. Te bota nesse jogo e se junta aqui. Se não tiver, cara, mais dia, menos dia, tu vai vender o café e vai botar os pavilhão para alugar. Não é o dinheiro que faz tu te apaixonar pelo processo. E é o te apaixonar pelo processo que dá dinheiro. Exatamente. Boa. Muito bom. Obrigado aí, galera. Se ficou até agora no podcast, quer dizer que o conteúdo tava bom. E o pessoal também me reforça aí que a gente tem que, dentro do possível, aí, se quiser dar um joinha lá, curtir o episódio, seguir o nosso canal aí, é importante. A gente faz de boa vontade isso aí, né? Para realmente disseminar um pouco mais as histórias do conhecimento que a gente gera no Quero Café, dos aprendizados, dos erros. Então, muito obrigado mais uma vez, Edu aí, todo mundo que acompanha a gente, tá? Obrigado, galera. Até o próximo episódio. Valeu! Valeu!